Oi, gente, começamos agora mais um episódio do Pod Mãe. E o assunto hoje é profundo, é denso, mas eu tenho certeza que pode ajudar muita gente a lidar com essa dor. O assunto é luto perinatal. A nossa especialista de hoje é a Rafaela Schiavo, que é psicóloga perinatal e fundadora do Instituto Mater Online, que fala também sobre outros assuntos sobre o luto. O que é o luto perinatal? Ele é quando a mãe perde o filho ou durante a gestação ou logo depois que o bebê nasce. E eu imagino, Rafaela, obrigada pela sua presença, que deve ser muito complicado você lidar com uma dor gigante como essa, né? A gente sempre pensa que a ordem das coisas é que a mãe morra e depois, né, o filho, né? A gente quer ficar bem velhinho para os nossos filhos nos verem. Mas quando se inverte essa ordem e quando é um nascimento que, né, tão planejado, é um bebê querido por toda a família, e quando isso acontece, eu imagino que é muito difícil você lidar com essa dor, não só da mãe, mas de toda uma sociedade, de toda uma família, de uma rede de apoio, né? Por onde começar a lidar com essa dor? É realmente enfrentá-la? Enfrentar a dor é o primeiro passo? Bora lá. Primeiro que o luto perinatal, acho que é importante deixar claro que ele não seria só quando morre alguém, mas quando também se tem uma perda de algo. E durante a gestação, parto e pós-parto, existem várias perdas que não é a perda apenas do bebê. Então, por exemplo, o luto da descoberta da gestação é um luto perinatal. Mais de 55% das mulheres não planejam a gestação. Então, quando ela descobre que está grávida, vem muito carregado de tristeza, desespero, ansiedade, medo. Tá? Um outro luto muito comum ainda durante a gestação é do bebê idealizado. Então, a gente idealiza um bebê, às vezes, o sexo do bebê é uma questão muito idealizada. Então, quando o sexo do bebê não corresponde àquele planejado, ali a gente tem um luto perinatal também. E aí a gente pode partir para nascimento prematuro, a gente pode partir para violência obstétrica, a não conseguir sustentar a amamentação exclusiva no seio, enfim. O luto daquela mulher que já não é a mesma mulher. Perfeito, exatamente. É nesse ponto. Então, assim, só para a gente iniciar, né, sabendo que quando a gente fala de luto perinatal, nós estamos falando de vários tipos de perda, não só, né, a morte real aí. Uma mulher, inclusive, que tenha uma gestação imaginada, como é que é o nome? Esqueci. É uma gestação psicológica. Gravidez Não psicológica. tem o feto, especificamente. Quando ela descobre que ela tinha uma gravidez psicológica, luto. Luto. Luto sim, também. Sim, imagino. Né? Então, quando morre o bebê, a gente tem que pensar assim, muitas vezes a sociedade entende que dependendo do período, né? Então, pode ser no primeiro trimestre, segundo trimestre ou terceiro trimestre. Então, algumas pessoas pensam assim, quando é no primeiro trimestre, não deu tempo nem dela descobrir o sexo do bebê, não deu tempo dela se vincular, então... Mas estava tão pequenininho. É normal. É normal, né? E não se leva em consideração, por exemplo, que essa mulher que estava grávida, muitas vezes ela já queria e desejava aquele bebê desde a infância, desde quando ela brincava de boneca. Então, ela passa a infância, ela passa a adolescência, ela passa todo o período de namoro dela, planejando aquela gestação. Quando eu me casar, vamos ser, né, mais assim, pensando nesse sentido. E aí, quando engravida de fato, não é que ela descobriu na segunda e perdeu na quarta. Era o bebê que ela estava esperando desde a infância, há muito tempo atrás. Então, a gente uma das primeiras coisas é não comparar dor pela perda de um bebê de acordo com o tempo de gestação que essa pessoa tinha. Isso é importante, porque assim, isso é muito importante. Às vezes as pessoas, elas diminuem, e isso eu passei por isso e, sei lá, muita gente passou por isso. Diminui a dor quando você perde o seu bebê no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses, né? Por isso que tem aquela história de contar depois dos 3 meses, etc. Porque talvez tecnicamente seja normal
é como uma semente, talvez, que não germine, né? Tecnicamente, talvez seja normal você efetivamente perder, mas a dor não é menor do que quem perde com 6 meses ou quem perde, sei lá, quando nasce. Eu entendo que é sempre uma dor. Embora seja comum, tá? Isso também a gente sabe. É comum você perder, né? Até porque quando eu efetivamente perdi, eu fui pesquisar e entender, achando que eu tinha problema, né? Que eu não ia conseguir mais engravidar, blá, 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 porque você fica meio doido. E aí eu descobri que é normal. Sim. Muita gente perde. Só que todo mundo que perde sofre. Exato. E descobri que é normal, mas eu também descobri que todo mundo sofre. É normal, mas a dor também existe. Então, não diminuir essa dor, eu acho muito importante. E o acolhimento das pessoas não é um acolhimento comum, né? É tipo assim, olha, tá bom, para com isso. Vai passar. Você daqui 6 meses você tenta de novo. Você tem outro. Isso, então, você tenta de novo. É incrível como parece que as pessoas não conseguem. Será que a gente não aprendeu a acolher a dor do outro? É isso? Não aprendemos a acolher a dor do outro. Muitas vezes a gente vai dizer, não chora não. Fica assim, não. Logo, logo vem outro. Foi melhor assim. Deus quis assim. Poderia ter acontecido coisa pior. O que é pior do que perder um filho? Pois é. Né? Então, são falas desnecessárias de pessoas que, sim, estão despreparadas, né, para acolher. E a gente está falando de obstetra, de enfermeiro e até de psicólogos, tá? Então, a gente tem uma rede de profissionais, principalmente na maternidade. A maternidade, ela tá ali preparada para a vida. E quando a morte visita a maternidade, então as pessoas não estão preparadas para esse momento. E a gente precisa falar mais, sabe por quê? 20% das gestações vão terminar em um aborto. E é um grande número. Né? A gente vai chamar de aborto até a 20ª semana de gestação e passou da 20ª semana a perda fetal. Tá? E aí, quando o bebê já nasceu, é neonatal. E qual seria, então, o acolhimento ideal? Existe isso? Adequado, talvez. Adequado. Né? Olha, muitas vezes o segurar na mão e olhar no olho já é um acolhimento melhor do que você falar coisas que você não sabe. Ou só ouvir, né? Ou só ouvir. Então, o que eu digo, por exemplo, né, para as psicólogas que eu formo, é assim, ó, você vai lá, se você trabalha em maternidade, aconteceu esse fato, você vai lá, se apresenta, fala que você é psicóloga e que se coloca à disposição se quiserem conversar, porque muitas vezes a mãe não quer conversar, mas o pai quer, a avó quer, outra pessoa, né? Porque, sinceramente, gente, quando acontece a perda do filho, a gente não quer falar com ninguém. Não é, muito menos com a psicóloga que eu nunca vi na vida, né? Então, a gente não quer falar com ninguém. Então, dar o espaço para esse silêncio e dar o espaço para o choro é muito importante, porque outro detalhe é que muita gente que perde o filho quer manter ele vivo de alguma forma. Quer falar o nome, quer contar uma história, quer dizer quando eu descobri o sexo, como foi. Quer manter vivo de alguma forma. E as pessoas, elas se incomodam de falar. Então, a gente acaba não tendo com quem falar. Verdade. Às vezes, dentro de casa, parceiro e parceira não fala, vira assunto proibido. Isso é ruim. É muito ruim. E às vezes a forma com que o parceiro lida com o luto é diferente da mulher, porque a nossa sociedade, ela coloca diferente homem e mulher na expressão dos seus sentimentos, das suas emoções. Então a gente às vezes vai ver o homem que não vai chorar, a mulher vai, mas ele vai sair mais de casa para ir pro bar, para ir jogar futebol. E, né? Ele também tem aquela tristeza, porque é dele, sim. Perfeito. Eu acho que é uma tristeza Ou também até legítima. Sim. Eu até a culpa, né? Por exemplo, eu como conhecida, eu não soube como lidar. Até tava contando para as meninas que há uns 4 meses atrás, eu tenho uma bebê de 7 meses. E aí eu acho que te dói até mais, né? Porque você acabou de passar por todo o processo. Eu fui para uma festa, revi uma amiga, uma conhecida, ela tava com 39 semanas já, né? Ela falou, a semana que vem tá pra nascer, quero tentar o parto humanizado e tudo mais. E ela é da família do meu cunhado. E aí ela tentou, eu não conheço todos os detalhes do caso, mas o nenê veio a óbito depois de 16 horas, de uma cesárea de emergência e tudo mais. A minha irmã foi ao enterro do bebezinho.
E eu não soube nem como abordar ela. Eu não consegui nem mandar uma mensagem, porque eu não sei o que falar, né? Sim. Então, e aí talvez até aquela questão da culpa. Será que se eu tivesse tentado uma cesárea, teria dado certo? A cabeça da mulher é essa do e se. É Pra isso. tudo, exatamente. Tem mulher que às vezes começa a tentar achar coisas que fez até antes da gestação. Foi o tal remédio que eu tomei antes da gestação, o uso de uma droga na adolescência, da faculdade, sabe? Então começa a tentar achar. E isso, quando a gente vai estudar as fases do luto, entre aspas, da Elizabeth Kübler-Ross, que ela vai colocar em fases, mas depois, no final, ela até diz, olha, gente, não acontece bem em fases. Pode acontecer, não acontecer, pode pular uma, tá? Mas uma das questões é a raiva. Então, essa raiva eu tenho que botar em alguém. Foi o médico, foi eu, foi meu marido, foi o hospital, né? Foi determinada situação. Então, colocar a culpa em alguém. Mesmo que esse alguém seja nela mesma. E exatamente, mesmo que esse alguém seja você mesma. E aí é também grave, se você não tratar. Porque aí, tudo bem, você vai ter uma segunda gestação, ok? E como você vai encarar essa segunda gestação? Isso é muito importante. Mulheres que passaram por um aborto anterior na próxima gestação, elas ficam extremamente ansiosas, podendo ir para uma depressão gestacional ou pós-parto. Então, essas mulheres precisam de acompanhamento psicológico, tá? Não é necessário medicamentoso, psiquiátrico, mas é importante o psiquiátrico. Vamos supor que ela perdeu no primeiro trimestre. É uma mulher que ela vai passar muita ansiedade nesse primeiro trimestre. Se ela perdeu com 39, 40 semanas, ela vai passar a gestação inteira desesperada. E conheço mulheres que, inclusive, mesmo depois do nascimento da criança, a criança já com 1 mês no berço, ela ainda muito preocupada que acontecesse, né? Então, é uma gestação de risco. Tá? A gente chama de gestação de risco quando... Por conta do emocional. Por conta do emocional, porque você fica tenso e com medo de viver aquela situação novamente. Eu também tive uma conhecida que teve um luto, mas foi difícil, muito pior, eu acredito. Não sei se... Não tem, é isso, não dá pra gente ficar comparando dor. Mas no caso dela, a criança já tinha 8 anos, a idade do meu filho, e ele sofreu a queda de um andar do apartamento. Foi uma tragédia, né? Cortou o negócio da grade e o menino Ele caiu. se jogou? Então, é algo sem explicação. Ele já tinha uma idade, tipo, que entendia, Grande. mas disseram que foi uma brincadeira. E ele caiu não lembro o andar, mas ele morreu de forma trágica. E ela escreve hoje sobre luto nas redes sociais e fala sobre a morte do Joaquim. E aí ela falou uma coisa bem interessante que me chamou a atenção e eu queria comentar com você sobre isso. O luto, ele não é linear. O luto, ele tem altos e baixos e tem momentos... E aí as pessoas não entendem essa falta de linear, né? De que um dia você vai estar bem, outro dia você não vai estar. Aí ou vem aquele olhar de pena, e aí em outro momento vem um olhar que quer te colocar para cima, que você seja otimista. E aí como lidar com esses altos e baixos do luto que vão ser pro resto da vida ou não? Eles passam? Olha... Pode sim ser pro resto da vida. É comum que uma mulher, depois de 20 anos de uma perda, ao lembrar, chore, né? Dia do aniversário. Sim. Natal, olha, poderia estar com a gente, entende? Sim. Então, assim, isso assim, a gente vai caracterizar o luto mesmo enquanto essa pessoa estiver ainda sem as suas atividades habituais, sabe? Ela não consegue voltar às atividades. Isso, ela fica mais isolada, dormindo, não sente prazer nas coisas, né? Mas depois de um tempo isso passa, essa pessoa ela volta a começar a sentir prazer em coisas da vida, ela volta a rir, tá? Mas isso não significa que ela esqueceu ou que não vai chorar. Tá? Isso não significa. Então, é perfeitamente saudável, mesmo após muitos anos, eu me lembrar e querer me lembrar, né? Tanto é que quando a gente fala de perda já fetal, né? Que já passou dessas 20 semanas, né? De gestação, existe um protocolo que a gente aconselha para ser registrado algumas coisas deste bebê para essa mãe. Porque muitas vezes a mãe não quer ver na hora,
Então, é perguntado para ela, quer ver? Ela, não quero ver. Porque, às vezes, ela tem medo de ver, né? Algo e ela... eu queria guardar a memória de, sei lá, de outro jeito. Mas, depois de passado algum tempo, essa mulher, ela fala, eu queria ver. Né? Como é que era o rostinho? Eu queria ver. Então, um dos protocolos, por exemplo, é a gente tirar foto dessa criança. Mesmo morta. Da criança morta. Tá? É um protocolo... parece meio... bizarro, mórbido, mas é importantíssimo. E, inclusive, na Inglaterra, isso é feito... Eu li. Leu? Isso é feito, assim, em todos, Sim, né? todos, em todas as situações. E no Brasil, alguns lugares já estão se adaptando a isso. É como se ela precisasse ver aquilo. É como se ela precisasse ver o seu bebê, para ela ter o registro do seu filho, né? Porque senão fica só... Porque ele existiu, imaginário. né? Ele existiu, isso. Por mais que ele não tenha conseguido nascer, porque 20 semanas pra frente ainda não deu. Mas é seu. Eu acho que eu ia ser a mãe que ia querer ver, provavelmente. É que eu perdi com 19 semanas, então esquece, né? É muito aquele lá, né? Sim. Mas eu sempre falei isso, que se tivesse mais tempo eu ia querer ver. É meu. Sim. E é uma prática que a gente tem. Caixinhas de memória é pegar uma caixinha, corta um pedacinho do cabelo ou da unha, marquinha do pezinho, sabe? Alguma coisa para ter essa caixinha, para que essa mãe também volte para casa com alguma lembrança desse filho também. Isso ajuda na elaboração desse luto. Mas você manter, por exemplo, roupa da criança, isso é importante? Manter em casa, não, né? Só que assim, não existe um período pra gente dizer assim, olha, 3 meses é o suficiente, depois, né, a gente entende que isso vai de cada um. Vai de cada um. Tem uma macaca, não lembro em que país agora, mas ela não quis dar o macaquinho morto dela. E ela ficou com aquele macaquinho por 3 meses. Meu Deus. E aí, ela mesma foi lá e entregou pro cuidador, né? Lá do zoológico, enfim, depois passado. Então, se no reino animal, né? Por que a gente precisa desse tempo, né? Não, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Entende? Então tem que ser no tempo da mulher. Tem que ser no tempo. Se eu quiser ficar com 1 ano com as roupas do meu filho e sentindo aquilo, eu vou decidir a hora certa. E quando que é a hora certa? Só eu vou saber? É, você que vai saber. E se eu também quiser desfazer de tudo pra não ter nenhuma lembrança, tá tudo certo também. Tudo certo também. Tá. Eu já sou desse tipo. Eu também. Tá tudo certo aí é perfil, também. é perfil. O caso da sua amiga, assim, eu acho, muito trágico. Muito. E quando é trágico? É muito. Que, por exemplo, que é noticiado em televisão, que vira casos de polícia. Isso pode, inclusive, virar depois, além do luto, um transtorno mental. Pois sim. Tá? E aí, esse transtorno mental, ele pode durar o resto da vida, inclusive, né? Por conta desse gatilho trágico. Isso vai depender, então, da personalidade da pessoa. Tá? Então, cada pessoa ela tem uma história de vida com uma personalidade e que é muito singular para cada um. Como vai lidar com isso tudo? E não existe certo e errado. Não existe o certo e errado. E a gente, às vezes, como estando de fora, às vezes, né? Porque às vezes tem um luto que você não sabe até onde você ajuda, como você ajuda e até onde é saudável, né? Então, assim, eu tive uma funcionária que teve uma perda, não foi de um filho, foi do companheiro. E já fazia, tipo, meses e meses. E ela não queria sair de casa, ela tentou suicídio. Isso passava alguns meses, você fala assim, até onde existe uma depressão efetiva construída, ou até onde há um processo de passageiro, né, pelo luto, né? Como que a gente de fora lida com essa situação e até onde ela é grave, né? Quando ela passa a ser grave. Perfeito. Igual você disse, pensamento suicida, inclusive com tentativa. Isso a gente está falando de algo grave. Tá? E a gente pode ter partido de um luto para um transtorno mental. Então, às vezes, o luto dá um lugar para um adoecimento mental, uma depressão, uma psicose, enfim, pode ter vários transtornos mentais aí que podem vir deste luto, tá? Então, a gente, assim, o luto, ele é um processo que não tem data pra gente colocar limite, principalmente quando se trata da perda de um filho.
Tá? Agora, quando começa a ter esse tipo de comportamento, né? Pensamento suicida, tentativa, ou a gente percebe que essa pessoa já está há 2 anos trancada dentro do quarto, não quer ver ninguém, só pediu demissão do emprego para ficar... Falta de autonomia, talvez. Exatamente. Então, aí a gente já está vendo que essa pessoa precisa de ajuda, tratamento psiquiátrico ou... psicológico, né? Vai ver o nível grau, da né? gravidade. Isso, exatamente. Então, aí a gente vê esse nível da gravidade. O comum é que a pessoa, ela fique ali de 1 a 2 anos de luto pelo filho, tá? Nesse sentido, de ficar triste dentro do quarto, conseguir chorando, mas conseguir viver. Depois disso, é a pessoa que consegue ir para uma festa de aniversário, convidar as pessoas para passar o Natal em casa. Entende? Não é que esqueceu. Entendi. A avó do meu marido, ela é viva ainda, né? Ela tem 93 anos. E ela perdeu um filho, o filho dela tinha 50 anos quando ele... E foi infarto fulminante, então também é trágico, né? Porque é assim, Sim. do dia pra noite, né? Liga, ninguém sabe, vai abrir a porta, tava morto, enfim. Fazia 3 dias já, enfim. E ela falou pra mim, Roberta, todos os dias eu penso nele. Todos os dias eu penso nele. Eu sofro, talvez eu não sofra mais como eu sofri na hora, né, que eu tive a notícia, enfim. Mas eu não tenho um dia que eu não lembre dele. Eu não lembro do Isidoro, o Isidoro era o marido. Morreu muito depois, né, mas muito depois. Eu nem lembro do Isidoro, mas do meu filho eu lembro todos os dias. Pra mim fez todo sentido, entendeu? Perfeito. Por mais que a gente goste do marido, sem dúvida a gente gosta, eles são fofos, mas assim, é uma outra relação, né? Sim. Não lembrar do marido um dia assim, outro... Eu acho que é até normal. Mas do filho, ela falou que ela não consegue. Ela falou, eu não consigo. Eu não consigo nem um dia passar o dia inteiro sem lembrar do meu filho. Certo. Não é que ela acorda e lembra. Exato. Mas em algum momento ela vai lembrar daquele filho. E isso não significa que ela tá num luto patológico ou, né, complicado, nada disso. Então, até o que que ela diz, diferencia? Ela né, fala. consigo. O que diferencia, então, do luto de uma depressão é esse grau de você viver a vida de forma normal. Sim. É isso. Então, eu estou num grau de depressão, é porque eu não consigo me alimentar direito. Tem gente que não toma banho, né? Que entra em outros transtornos psicológicos. Então, o luto, você consegue viver com ele. Sim. O transtorno já te impede em algumas questões. Isso vai depender também da gravidade desse transtorno. Porque a depressão, por exemplo, a gente tem leve, moderada e Sim. grave também, né? Mas só pra gente ter esse parâmetro, né? Quando a gente tem essa pessoa que fica muito em isolamento social, o tempo todo chorando. A gente até espera isso no luto recente, mas não já num luto de 6 meses a 1 ano. Tá. E como que você ajuda outros psicólogos a também ajudar as pessoas? Porque eu vi que você ensina hoje os psicólogos, né? Sim. Porque você acha que ainda é uma dificuldade falar sobre... É um tabu ainda falar sobre luto? É tabu ainda. Muitos psicólogos não sabem lidar ainda com o luto. Eu, às vezes, já peguei psicólogo falando assim, ela me procurou para trabalhar a questão de luto, né? Eu entendi. Aí na outra sessão, como ela não falou nada, eu também não falei nada para não fazer ela sofrer. Aí eu falei, quem que não tá querendo sofrer aqui? Né? Aí a pessoa sacou que era ela que não tava conseguindo suportar a dor do outro, né? E ela fez certo, foi procurar supervisão, né? E a gente foi trabalhando. Mas os psicólogos, eles não estão preparados para lidar com o luto sem uma formação específica para isso. Né? Então, a gente tem formação específica de luto perinatal e assim como a gente tem a psicologia perinatal, que uma das temáticas é ter esse conhecimento, porque é uma das situações que mais aparece pra gente na clínica. Né? E você quando dá você tá aula, no hospital isso? também. Sim, tem um instituto chamado Mater Online. E onde você eu dá dou aula online? Tá, online só. Presencial Isso, não, tá. Presencial não, só Tá bom. online. Pós-graduação. Então já dá, legal. Né, esse Dá serviço. sua arroba, Quem é isso. que pode te procurar? Qualquer psicólogo de qualquer área pode ter essa formação, é isso? Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, obstetras, né? Pessoas profissionais que vão ter que lidar com mulher no planejamento familiar, grávida, no parto ou no pós-parto. Tá? Então, a gente tem pós-graduações
para não só psicólogos, como para esses profissionais também. Então, a gente trabalha com esse mundo que, enquanto tá todo mundo achando que essas mulheres estão plenas e felizes... Elas estão tensas, nervosas, com medo. Com medo. Com os hormônios. Eu chorei a minha gravidez inteira, gente. Essa gravidez, pra mim, eu chorei ela inteirinha. Eu ia pro banheiro chorar, eu não sabia nem porquê. Não, E a gente fez vários episódios aqui que você só chorou. Só chorei, menina. Viu? Eu chorei tanto. E então dá a sua arroba para as pessoas procurarem, Claro. entender e aí poderem se especializar, porque eu acho que assim, tem muita gente precisando se especializar também, viu? Tem muita Então, eu gente. vejo, eu sou jornalista, né? E por muitas vezes a gente entrevista pessoas que viveram situação de erro médico, que viveram situações dentro de hospitais e que receberam também, por exemplo, notícias de morte de uma forma completamente inadequada, não só dos médicos, mas de todos os profissionais envolvidos na questão. Como você falou, enfermeiro, atendente, todo mundo que está lidando ali no hospital, eles não sabem dar a notícia, eles não sabem informar o que aconteceu. É tudo errado. E sobre isso, rapidinho. Tá. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito na maternidade é colocar a mulher que acabou de perder o seu bebê escutando o choro De criança. do bebê. E junto com a outra mulher que tá feliz porque acabou de ganhar o bebê. Gente. É desagradável. É muito Tem desagradável. tanta coisa errada. Eu mesmo, quando perdi meu pai, me perguntaram se eu queria ficar esperando que ele fosse junto com o corpo dele morto pra vestirem ele. E eu falei, eu abri a porta quando eu vi meu pai morto. Eu tive um negócio de sair, comecei a gritar e chorar. lógico. Não que eu não soubesse que ele estava morto, mas assim, eu precisava ver alguém vestindo ele. E eu não. Acho que não. Sozinha no hospital. A não ser que você queira, né? De novo. Se você tivesse Você tem que estar solicitado, preparada. aí Mas tudo nunca bem. me foi informado. Não foi informado. Falou assim, não, espera bem ali naquela sala que o seu pai vai ser vestido. Aí quando eu abri a porta, ele tava lá escarado morto numa maca. Eu abri a porta e voltei e comecei a gritar, assim, sabe? Claro. Sim. Porque é uma falta de responsabilidade sem tamanho assim, das pessoas. Então, eu acho que é muito importante o que você está trazendo hoje aqui. É que a gente especialize realmente esses profissionais para serem mais humanos nesse momento que já é difícil, né? A gente precisa de profissionais mais humanizados em todos esses sentidos. Quando a gente está lidando aí com pessoas, homens, mulheres, em todas essas situações aí delicadas da vida, que é a perinatalidade, né? Até Não, e assim, pra tudo, é o que você O falou. luto, Tipo, todos os profissionais envolvidos, porque é isso, tá grávida, todo mundo vê com bons olhos, Sim. todo mundo vê as coisas boas, que tem um monte, mas quando não dá certo o fluxo natural, e aí, ninguém tá preparado pra isso? Quer dizer, precisamos preparar. Precisamos. até a Paula comentando que no outro filho dela, todas as mulheres chegavam e iam embora com a criança. Aí foram levar ela embora sem a criança. O que aconteceu? Então, a hora que a enfermeira-chefe chegar, a gente te conta. Né? Não é assim, né? Gente, né? Por mais que não tiver acontecido nada com o filho Mas dela. por que você não é o acha que caso. isso acontece? Falta de técnica, treinamento, teoria a respeito. Acabam... Falta de investimento, né? Na capacitação desses profissionais. Exatamente. Falta investimento na capacitação desses profissionais. E aí joga ali e aí eles acabam E cada vez mais trabalhando... jovens, porque a gente vê médicos que são ainda residentes atendendo. Não, e eu acho que, assim, você esperar do bom senso de funcionários como um todo é muito complexo. Mas o que você tem que ter? Você tem que ter procedimentos. Exato, A partir do momento que processos construídos dentro da empresa em determinadas situações que acontecem, como que se deve lidar de acordo com o que a gente conhece sobre. Exatamente, eu acho que é isso que Então, falta. gente, contratem a Rafa. Isso, por favor. gente. Rafa, fala de novo seu Instagram. Arroba. Mater Online. Por favor. Mater Leva Online. ela pra fazer um curso na maternidade, no hospital que estão, né? Isso, dá Todo palestra, mundo, dá workshop, palestra. qualquer coisa, pessoal. Tem que pelo amor levar de a Deus. Rafa, gente. Vamos lá. Obrigada. Obrigada, Rafa, obrigada pelo seu tempo. Obrigada. E até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.